Porque aqui eu tenho uma família. Porque aqui eu aprendi a servir com amor. Porque aqui eu aprendi a ser o melhor que eu posso ser. Porque aqui é o meu lugar de crescimento. Porque aqui estou aguardando a volta de Jesus. Venha você também, Verbo Marcolândia, alegrar o céu e inspirar os homens. Vou saudá-las novamente. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Aleluia. Hoje é um tema diferente, que de fato nos empolga, mas que é de muita importância para o nosso crescimento. É uma responsabilidade muito grande estar falando sobre isso. Louvor, obrigado. Já eu chamo vocês novamente. Mas está sobre minha responsabilidade de falar sobre isso. E hoje nós iremos falar sobre jejum. Serei bem didático, calmo. Nós iremos ver vários textos bíblicos aqui, amém? Mas antes de começarmos, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse dia. Pai, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor tem nos dado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus. Nós sabemos a responsabilidade que é, Senhor Deus, praticarmos o jejum. Então, eu oro, Pai, para que essa palavra encontre corações disponíveis, Pai, que ela encontre solo fértil e que nós, entendendo essa palavra, Pai, coloquemos em prática para que nós possamos desfrutar de algo mais poderoso, desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós sabemos que tudo que o Senhor fez é bom, é agradável e é perfeito. E tudo que está na Tua palavra, Pai, é para ser seguido, é para ser obedecido, porque tem grandes coisas a ser desfrutadas, tem grandes locais onde nós podemos acessar ainda em Ti. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Nós cremos, Senhor Deus, que frutificará a 30, a 60 e a 100 por um. E em nome de Jesus nós te damos graça por tudo. Amém. Aleluia. Queridos, para iniciarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 16 ao 18. Mateus, no capítulo 6, do 16 ao 18. Glória a Deus. A igreja está lotada. Aleluia. Querido, não sei se vocês já sentiram a falta, né? Só dando esse aviso. Os nossos pastores, eles não estão aqui, porque eles estão em Campina Grande, na conferência de pastores e diretoria. Amém? Então, por isso que eles não estão aqui essa noite. Estão recebendo lá para trazer para nós. Amém? Todos encontraram? Em Mateus 6, nos versículos 16 aos 18, diz o seguinte: quando jejuardes, vós não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que, se eles já receberam a recompensa, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. E assim é o teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quando nós lemos no Mateus, no capítulo 6, nós observamos algumas coisas aqui. No capítulo 6, do versículo 1 até esse versículo 18 que eu acabei de ler, nós vemos algumas advertências. Ele vai falar sobre esmola, o Senhor vai falar sobre oração, e o Senhor também fala sobre o jejum. Só que nós precisamos observar bem que o que Jesus fala é quando jejuardes, assim como quando for dar esmola ou quando orar. Quantos aqui oram?
Da mesma forma é o jejum. Lá está falando quando orar. Quando eu falo quando, não é nenhuma expectativa. Eu sei que você vai fazer. Digamos aqui, quando fala para o seu marido, não coloque a toalha, não, coloque a toalha no varal. É por quê? Porque sabe que ele coloca num local que não é o varal. Então você já sabe que ele faz, mas está fazendo de forma errada e você está dando uma instrução para que ele faça, mas da forma correta. Amém? Então, da mesma forma é o que Jesus está fazendo aqui com o jejum. Ele está falando, ele está dando a instrução, ele não está dizendo que é para ser deixado de fazer, porque nós precisamos abrir realmente a nossa mente para que entender que jejum, ele não é penitência, ele não é sacrifício, jejum ele é propósito. Amém? Então, nós devemos praticar o jejum. É para os dias de hoje. Nós vamos ver no decorrer da palavra que isso não ficou para os profetas, para os patriarcas. É para os dias de hoje. Então, eu falo expectativa, mas não é nenhuma expectativa. O Senhor já espera que você faça. Mas Ele quer que você faça da forma correta. E aqui o que estava acontecendo é que eles estavam fazendo da forma errada. Eu gostaria que você abrisse em Isaías 58, porque lá também há uma instrução sobre o verdadeiro jejum que o Senhor se agrada. Isaías 58. A gente vai ler alguns versículos, eu acho que é do 1 ao 5. Olha o que é que diz. Nós vamos ler até o versículo 11. Aqui também é sobre o jejum e é uma advertência. Não está dizendo que não deve ser feito o jejum. Mas vamos lá. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Ou seja, eles estão jejuando, observe. Como povo que pratica a justiça e não deixam o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Têm prazer em se achegar a Deus, dizendo, olha qual a ousadia que eles chegam para o Senhor. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Porque esse é o propósito, um dos propósitos do jejum. Mas vamos em frente. Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Está aqui o erro deles. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, eles jejuavam, oravam, clamavam. Eles afligiam o corpo, a alma, mas por interesse próprio. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferires com punho o iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz de alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso de jejum e de aceitável ao Senhor? Aí agora o Senhor vai explicar qual é o que ele sagrado. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas à casa os pobres desembriagados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz. Se você fizer isso, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará. Se você fizer o jejum e cumprir tudo que está escrito na palavra, não só aquilo que você quer, não jejuando para você, mas a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meu de ti o jugo,
o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha, a escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará. E é esse um dos propósitos que a gente vai tratar aqui, do jejum. O Senhor, Ele te guiará. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial, cujas as águas jamais se fartam. Amém? Então, o Senhor, Ele deseja que a gente faça o jejum, mas da forma como correta. É o mesmo princípio do dízimo, como já foi falado aqui. A advertência, no texto que a irmã Tatiana leu aqui, ele fala isso, é uma advertência. Vocês estão tão cautelosos, vocês estão tão fiéis, não deixam passar nada, são tão criteriosos, perfeccionistas, dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, tudo, não deixa passar nada. Mas vocês deixam de cumprir a justiça, a misericórdia, o amor, vocês têm deixado de lado. Não é para deixar de fazer isso, mas ao fazer, não é para deixar de fazer as outras coisas. Assim também é o jejum. Se nós jejuamos para nos fortalecermos no Senhor e crescermos no fruto. Porque quando nós jejuamos, nós estamos fortalecendo o fruto do Espírito. É o Espírito que está sendo fortalecido. Nós estamos, de fato, como foi falado aqui, afligindo a nossa alma, afligindo o nosso corpo, humilhando a nossa carne, para que o nosso Espírito ele se sobressaia. A Bíblia fala que se o meu povo se chama pelo meu nome e se humilhar, esse se humilhar é o jejum. Então, nós precisamos humilhar de fato a carne para que o Espírito ele se sobressaia. Para que nós possamos receber as direções, estar sensíveis ao que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então, quando nós começamos a jejuar, o que é que nós estamos fazendo? Nós passamos a deixar de se deleitar com as coisas terrenas e se deleitar com as coisas de Deus. Se você viu no final de Mateus, quando a gente leu, Ele nos recompensará em secreto. Assim como diz que quando a gente dizima, as comportas do céu elas são abertas. Então, nós não dizimamos pela bênção, mas porque dizimamos tem a bênção. Não é por conta da bênção que a gente faz isso, é pela obediência, pelo amor ao Senhor, porque entendemos que nós fazemos parte de um corpo. O jejum da mesma forma. O Senhor, Ele nos ouve, o Senhor, Ele nos atende e nos recompensa. Mas nós não fazemos pela recompensa. É por mostrar mesmo que as coisas terrenas não têm valor e o que importa é estarmos conectados cada vez mais com o Senhor. Eu gosto que, a princípio, quando iniciamos o jejum, eu não sei quem aqui tem a prática ou tem o hábito, aqueles que têm a prática e cotidianamente fazem isso, semanalmente, mensalmente, enfim, vão perceber. Nós, quando começamos a jejuar, não ache que no início que a gente vai fazer isso, nós já nos tornaremos anjos, pessoas perfeitas, pessoas que já falam, já tem a revelação pronta ali, não faz tudo certinho. De maneira nenhuma. Nós, principalmente quem não fez jejum ainda nenhuma vez na sua vida, está se alimentando tanto das coisas naturais, de alimentos que intoxicam o nosso corpo, que quando você deixa de comer, isso afeta, dá dor de cabeça, lhe deixa agoniado. Pessoas decidem fazer as melhores festas naquele dia que você decide jejuar. Então, isso, no início, vai lhe causar o quê? Estresse. Em muitos casos, principalmente aqueles que têm o hábito de comer carne vermelha, café, vão sentir desconforto porque dá dor de cabeça nos primeiros dias. Então, você quer esganar alguém quando alguém chega com provocações ou falando alguma coisa. Você fica mais sensível. Você fica mais, como é que eu posso dizer, fino. Só que aí é onde está. Esse é o início do jejum. E o que é que você vai fazer? Agora que você deixou de se alimentar do alimento natural, do alimento sólido, você vai trocar pela palavra. Você vai renovar o quê? O seu corpo, a sua mente, o seu espírito. E aí sim,
o fruto do Espírito, ele vai crescer em você. Domínio próprio. E você vai começando a ter noção daquilo que você está fazendo. Eu gosto de uma frase de Luciano Subirá, que ele diz que antigamente ele jogava tudo na conta do temperamento, que ele era colérico e por ser colérico ele justificava isso pelas suas ações. O colérico ele é explosivo, na qualquer ação ele já tem uma reação espontânea. E era isso a sua justificativa, até que ele começou a jejuar e percebeu que quando a carne ela é enfraquecida, ela é humilhada e o espírito ele é fortalecido com a renovação da mente na palavra, ele percebeu que ele agia melhor, ele tinha domínio, porque foi dado a nós o domínio. Nós precisamos trabalhar e fortalecê-lo. E como nós fortalecemos? Através da oração, através do jejum. O jejum, ele faz parte. Agora vamos chegar num ponto bom aqui. Quanto tempo eu tenho que jejuar ou o que devo jejuar? Tem alguns exemplos no Antigo Testamento. A gente tem Moisés, Davi, Esther e Daniel, só foram alguns que eu trouxe aqui. Nós vemos que cada um desses personagens aqui, eles tiveram uma vida de jejum mais diferenciadas uma das outras, dos outros. Moisés, por exemplo, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Só que o jejum de Moisés, ele é chamado de o jejum sobrenatural, porque ele foi para o monte para receber aquilo que o Senhor tinha para o povo, mas o jejum dele é sem água e sem comida. Ele ficou sem nada. Por que é sobrenatural? Porque, naturalmente falando, o nosso corpo ele só aguenta até 3 dias sem água. Ele aguenta esses 40 dias sem comer. É claro, algumas pessoas. Mas sem água, somente 3 dias. Então, Moisés, ele consegue ficar 40 dias. É o jejum sobrenatural. Esse é mais para quem você recebe a inclinação. Se o Senhor te chamar, você sente a inclinação forte para fazer isso, e é o Senhor que te chama, você tem essa convicção, seja feliz. Mas não saia daqui querendo fazer já um jejum de 40 dias, porque você pode se complicar e querer colocar a culpa no Senhor. Nós vemos Davi, jejuou 1 semana por conta do seu filho, 7 dias no jejum, também sem alimentos, mas com bebida. Então ele fica lá, ele clama ao Senhor Ele clama ao Senhor por respostas. Mas a sua oração, o seu clamor, ele não foi atendido. Nós sabemos que o filho morre e ele entrega aquele jejum. Aí nós já vemos aqui Esther. Esther foi pregada esses dias, ela faz um jejum de 3 dias. Mas já o jejum de Esther é sem alimento e sem água. Esse seria suportável para nós fazermos. E aí ela convoca todo um povo, é um jejum coletivo, que pode ser feito também. E temos Daniel. Daniel, o mais conhecido, o jejum de 21 dias. Mas, se nós observarmos o que está falando no livro de Daniel sobre o jejum, nós vemos que durou 21 dias, porque foi o tempo que ele estabeleceu para receber uma resposta do Senhor. A Bíblia fala que o anjo diz para ele que no primeiro dia em que ele faz a oração, e decide jejuar, a oração dele já foi atendida. Só que o anjo não conseguiu. Ele foi barrado de vir trazer a resposta que Daniel estava precisando. E por isso durou os 21 dias. O que é que eu quero dizer com isso, esses 3 exemplos? Não existe uma determinação de dias. Como é um propósito, você determina no seu coração ou ora para que o Senhor te guie a quantos dias sejam necessários para que você jejue, em busca de estar mais próximo do Senhor, estar mais íntimo dEle e receber as inclinações, as direções que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor tem coisas grandes para fazer em nós e através de nós, mas precisamos estar sensíveis, perceptíveis, para atender aquilo que Ele tem para nós. Amém? E aí, o que eu devo tirar? Como você viu aí, alguns tiram alimentos, o de Daniel mesmo, ele come só legumes. Você se decidir fazer dessa forma, ele não come as outras coisas, mas decide comer só os legumes. Os demais tiraram tudo.
há muitos que dizem hoje, é muito falado, é sobre a questão do jejum de redes sociais, ou jejum de celular, jejum de TV. Queridos, a palavra jejum é abster-se de comida. Você deve, na verdade, quando está jejuando, não utilizar esses outros meios aí para não mudar o seu foco. Porque não faz nenhum sentido nós iniciarmos um jejum e atolarmos a nossa cara no Instagram, ou ficar vendo os vídeos aleatórios no YouTube. Não faz sentido, porque a intenção do jejum é nos fortalecer no Senhor, é trocarmos aquele alimento sólido pela palavra de Deus. É, de fato, enfraquecer a nossa carne. Agora, se deixarmos de nos alimentar para ir ver besteira, assistir programações que não nos edificam, não é jejum. Tá? É uma dieta, é em vão, já para por aí, cancela se começou hoje dessa forma, decide fazer amanhã de uma forma diferente. Amém? Então, nós vemos também isso no Novo Testamento. Como eu falei, aconteceu no Antigo Testamento, mas é para os dias de hoje também. E agora aqui eu quero que você abra a sua Bíblia algumas vezes, que é para falarmos sobre alguns aqui. Em Lucas, no capítulo 5, no versículo 33 ao 35, nós vemos que os discípulos de João Batista jejuam. Vocês estão me compreendendo? O Espírito Santo está aqui, queridos. Lucas capítulo 5, versículos 33 ao 35. Diz o seguinte: disse-lhes: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo daqueles dias, e sim, jejuarão. Nós já observamos aqui que não há uma correção. Jesus não corrige eles. Os discípulos de João Batista, eles jejuam. Amém. Mas por que os teus não estão jejuando? Porque Jesus estava aqui na terra. Não havia motivo para eles jejuarem se o noivo já estava aqui. Mas, como ele falou, chegaria o dia. Só que já chegou. Nós não estamos com Jesus fisicamente aqui no nosso meio. Que precisariam jejuar. Então, o jejum é para os dias de hoje. Mas vamos ver mais pessoas fazendo isso. A gente vê essa prática nos anciões, em Atos, no capítulo 13, do 1 ao 3. Que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé. Quando eu falo da sensibilidade, eu não sei se vocês já prestaram atenção ou já leram o livro de Atos. Você vê que num primeiro momento, quando há uma separação, ou decidem colocar alguém no lugar de Judas, eles oram, eles jejuam, mas eles ainda estão com práticas antigas. Eles lançam sorte. E não é dessa forma que a gente age. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Nós somos reconhecidos por isso, porque nós somos guiados pelo Espírito. Então, o que eles fazem? Eles jejuam dessa forma agora e oram. E ao fazerem isso, eles recebem a inclinação para separarem Paulo e Barnabé para um chamado. Ou seja, existe um propósito no jejum, para recebermos inclinações, até mesmo para sermos convocados. Porque ainda assim, eles separados, eles continuaram, o versículo diz ainda, continuam jejuando e orando. E depois impõem as mãos sobre eles, e eles são mandados para pregar a palavra.
Então, precisamos estar sensíveis para tomarmos atitudes nas nossas vidas. Por quê? Se nós olharmos a primeira escolha deles, Matias é alguém esquecido na Bíblia Sagrada. Ninguém fala sobre Matias além do momento que ele foi escolhido. Por quê? Porque foi uma decisão humana. Não foi uma decisão assertiva, não foi uma decisão inspirada pelo Espírito. Ou seja, nós podemos até orar, ou jejuar e fazer da forma errada e errarmos nas nossas decisões. Mas nós precisamos jejuar, orar, se encher da palavra e estar sensíveis ao que o Senhor irá falar para as nossas vidas. Porque aí sim, nós seremos assertivos e aquilo que nós faremos, nós não nos arrependeremos. Porque existe uma graça, o Senhor nos fortalece para isso. No capítulo 14 de Atos também, e aí já é Paulo que faz isso. Então ele carrega mesmo aquilo que já via os apóstolos fazerem. E provendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros. Então aquele para eleger presbíteros para cada igreja, ele também orava e jejuava. Encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo jejuando em todas as cartas. Você observou que existe uma graça para as situações. Por que nós precisamos jejuar? Porque o Senhor, Ele nos fortalece até em situações que muitas das vezes nós achamos que poderemos morrer. Em Atos, no capítulo 27, no versículo 22, nós vemos um naufrágio que o apóstolo Paulo, ele passa. O apóstolo Paulo, ele recebe uma direção, no versículo 27, todo ele fala sobre isso, ele recebe uma direção para que eles não saiam dali. Só que ninguém dá ouvido a ele. E ele sai, o mar está agitado, e eles se quebram ali praticamente, e ficam em um local e não conseguem mais sair dali. Ele chega a relatar que eles pensam, dissipou-se afinal a toda a esperança de salvamento. Isso aqui no versículo 20, no final do versículo 20 diz, a toda a esperança de salvamento, ou seja, não tinha mais nem esperança para aquilo. Mas o apóstolo Paulo, ele estava jejuando, orando, buscando, sensível ao que o Espírito estava falando com ele. Então, no meio daquele povo, onde parecia não ter esperança para ninguém, o apóstolo Paulo se levanta e diz, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Em outras versões fala que, continuando, versículo 23 diz, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, através do jejum, o Senhor nos dá direcionamentos até em meio às situações, para que até pessoas que estão conosco, que não tem nada a ver, são beneficiadas. Nós precisamos jejuar. Amém? Jejum, ele é bênção. Atos 10:30 tem Cornélio. Cornélio, ele jejuma, buscando aprender mais do Senhor. Ele vê que o evangelho está sendo propagado para os judeus, ele é um gentio, então ele passa alguns dias, salvo engano, 4 dias de jejum. Na versão King James é que deixa claro que ele está ali jejuando e buscando ao Senhor uma resposta, uma direção, o que fazer. Ele quer ouvir a palavra do Senhor, ele quer que seja pregado para ele quer receber esse Espírito Santo, a qual viu que o dia de Pentecostes foi descido lá e falaram em outras línguas. Então, na oração e no jejum, em um momento houve a inclinação. O que é que Cornélio vai fazer? Cornélio, procure Pedro e dá todas as direções. O Espírito Santo, ele é detalhista, querido, mas nós precisamos estar sensíveis para ouvir tudo o que ele tem para dizer.
Eu não sei se você se lembra, mas o apóstolo Paulo também, quando ele se converteu e está 3 dias sem ver e orando, ele está em jejum. Mas o Senhor fala a Ananias e dá todos os detalhes de onde o apóstolo Paulo está e como ele está. E da mesma forma, o Espírito também diz para o apóstolo Paulo quem irá vir e como irá vir e o que irá fazer. O Espírito Santo, ele quer nos deixar alerta. Agora, nós é que precisamos estar com as anteninhas funcionando para, de fato, recebermos essas direções. Se nós trocarmos essas bênçãos, essa sensibilidade do Espírito por o alimento, nós não vamos receber aquilo, nós não vamos nos aprofundar no que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Deus tem direções de vida para nós. E tem outra que me chamou muita atenção também em Lucas 2, 36, 38, que é Ana. É uma profetisa na qual ela orava e jejuava bastante. A Bíblia fala que ela era uma viúva de 84 anos, que já era há 84 anos que ela estava viúva, mas ela orava e jejuava na espera, na expectativa de ver o Salvador, de ver o Senhor. E ela vê e ela fica feliz e glorifica a Deus e espalha que o Senhor, ele veio. O Senhor veio a essa terra para morrer, para salvar. A salvação de todos nós estava ali. Mas ela procurou insistentemente em oração e jejum. Queridos, eu fui além na minha pesquisa, porque o jejum, ele tem muitos benefícios espirituais. Mas, se você já observou, o mundo aí, ele tem pegado aquilo que é espiritual, que é feito há bastante tempo, e utilizado como forma de recurso para bem da sua própria vida de forma natural. Então, nós observamos aqui, eu trouxe só os 10 benefícios que o jejum ele traz, numa visão de uma pessoa que nem tem a palavra de Deus, nem tem uma revelação. São médicos mesmo. Então, nós vamos ver aqui que o jejum ele é benéfico até na forma natural. Assim como nós somos criados para trabalharmos e poder descansar, ou ter que descansar, senão nós não aguentaríamos, o nosso corpo também ele é feito, projetado, meticulosamente, com detalhes, porque o Senhor nos ama e nos fez com carinho. Ele foi feito também para jejuar. E eu vou te falar aqui os benefícios, só 10 benefícios do jejum. Melhora o seu cérebro, reduz peso, reduz a chance de câncer, aumenta a longevidade, melhora o sono, aumenta a imunidade, melhora o humor. Como eu falei, do humor aqui, naquele processo que você vai, ele vai piorar um pouquinho, mas depois o Senhor te abençoa. Mas observe que alguém que não tem nem a palavra, nem revelação de palavra, nem nada, fala que o humor ele é melhorado. Reduz as chances de doenças vasculares, reduz o risco de diabetes, reduz a inflamação do corpo. Então, eu entendo aqui que algumas curas estão a um passo de um jejum. Porque a maioria das coisas que você viu aqui eu falar, elas são irresponsabilidades nossa, pela forma como nós nos alimentamos. E o jejum foi algo criado pelo Senhor para poder nos salvar de nós mesmos. Pelo menos nos dias, principalmente nos dias de hoje, onde a gente se alimenta muito, muito mal. Então, algumas doenças crônicas têm manifestado no nosso corpo e nós declaramos a palavra, mas nós somos o próprio responsável por manipular o nosso próprio corpo. Nós declaramos a cura, mas nós comemos aquilo que está inflamando mais ainda o nosso corpo. E aí achamos que a palavra não funciona ou que nós não temos a fé suficiente, mas nós estamos manipulando a nós mesmos. Quando Jesus ele é guiado pelo Espírito para jejuar, ele enfrentou algumas situações fortes. E nós aprendemos algumas coisas com ela quando ele está ali no deserto. Nós aprendemos que nós devemos trocar o pão da terra pelo pão do céu. Onde nós precisamos de fato se alimentar. É trocar as cebolas do Egito pelo maná de Deus.
Amém? Nós precisamos, nós devemos voltar a essas práticas para podermos provar de coisas novas no Senhor. Essas práticas, elas funcionam. Nós não podemos nos inclinar a somente um alimento, pois nós corremos um risco. E o apóstolo Paulo, ele vai falar nisso, ele fala na carta aos Filipenses, porque as pessoas, elas estão inclinadas muito às coisas da carne. E ele chega a dizer, em Filipenses 3,19, que elas estabeleceram o seu ventre como um Deus. Ou seja, os seus corpos agora são venerados por eles mesmos. E é isso que acontece nos dias atuais. Nós deixamos de estar apercebidos, sensíveis às direções. Porque muitas das vezes nós nos encontramos, às vezes, numa reunião como essa, onde o Senhor está querendo nos alertar, chamar a nossa atenção, mas a nossa cabeça está no que comer depois que sairmos daqui. Está numa programação que a gente vai fazer no final de semana, o que a gente vai preparar para comer no final de semana. Não há mais aquela preocupação em que dia eu vou jejuar. Eu ouvi uma irmã, certa vez falando, numa das reuniões de GC, que dizia que decidia jejuar uma vez por semana, mas ela deixava o Espírito Santo falar ao seu coração qual era o dia. E é essa a nossa expectativa. Ela não definia qual era o dia, mas quando ela levantava, ela sentia aquela inclinação. Hoje é o dia de jejuar ao Senhor. E é essa a expectativa que o Senhor quer que nós tenhamos, de buscar mais a Ele, provarmos que nós queremos mais dEle. Nós queremos estar próximos, sensíveis à sua voz, e não entregues às comidas, somente entregues de fato ali. O Senhor, Ele nos mostrou, quando estava em jejum, que nem só de pão viverá o homem. Nós não vivemos somente do alimento, Ele de fato nos abastece, mas o que nos mantém vivos é toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo que está sendo falado, tudo que está sendo pregado hoje, ou qualquer outro dia que você vem para um momento onde está exposto a palavra, são palavras de vida, para mim e para a sua vida. Mas muitas vezes nós deixamos de estar apercebidos, nós deixamos de receber a boa parte, porque nós estamos preocupados com o que comer após aqui, porque muitas vezes nós chegamos para servir ao Senhor, não nos alimentamos, mas vemos naquela correria, mas em vez de nós recebermos tudo aquilo, ou entregar o nosso servir ao Senhor com alegria, nós estamos mais chateados se o culto passar um pouco do horário, porque nós estamos o quê? Com fome. Às vezes você pensa que é brincadeira, mas uma pequena mordida foi o que causou a queda do homem, foi o alimento. Foi a falta de domínio próprio em uma comida que causou toda a queda do homem. Então, Provérbios dá uma declaração forte. Isso para finalizar. Provérbios 23, 20 e 21. Provérbios 23, 20 e 21. Porque nós ainda estamos esquecendo que algumas coisas que foram estabelecidas na palavra, elas não eram verdade, ou elas caducaram. Não. Glutonaria, ela ainda é pecado, querido. E a palavra de Deus, ela nos exorta. Não estejas entre os bebedores. Olha, assim como aquelas pessoas que bebem, se embriagam, são entregues ao vinho, são entregues à prostituição ou qualquer outra coisa. Aqueles que são glutões e não conseguem se conter com a sua boca, isso é pecado também. Vocês estão no mesmo pé de igualdade. Não tem mão na cabeça para quem também é glutão. É pecado da mesma forma. Estão todos em pé de igualdade, estão todos citados no mesmo versículo. E em Provérbios ele faz isso. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque os beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Isso é uma exortação, é um chamado para nós buscarmos mesmo ao Senhor.
Existem algo a mais a ser desprovado e a ser provado, e Deus quer que nós entremos nessa dimensão da busca. Tem coisas específicas que o Senhor quer te mostrar, e não é doutrina. Experiências espirituais não é a mesma para todo mundo. Então o jejum você descobre porque tem algo específico do Senhor para você e em você. Através do jejum nós nos fortalecemos para cumprir o nosso chamado. E tem pessoas que precisam despertar para o chamado. Tem pessoas que precisam voltar a essa prática do jejum, a prática da oração. Entender que a posição que você está não é a posição que o Senhor quer que você esteja. O Senhor está te chamando para ambientes mais profundos para poder te trazer e te mostrar que é Ele que te sustenta. Não é A, não é B, é o Senhor. É Ele que provê o nosso sustento. Toda a palavra que sai da boca dEle. Amém? Você recebeu alguma coisa hoje, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Que possamos de fato colocarmos em prática tudo que foi falado aqui. Jejum é para os dias de hoje. O Senhor quer que nós jejuemos. O Senhor quer que nós estejamos sensíveis ao que Ele quer falar para nós. O maior beneficiado no jejum é nós mesmos. Porque estamos sensíveis às direções que o Senhor vai dar para que nós sejamos bem-sucedidos, bem assertivos nas nossas decisões. E falado isso, querido, eu gostaria de saber se tem alguma pessoa aqui no nosso meio que ainda não recebeu a Cristo como único suficiente Salvador, que deseja tomar essa decisão, que deseja fazer parte agora do corpo de Cristo, confessando a Jesus, desejando mesmo que a sua vida ela seja mudada, ela seja transformada, que você venha viver uma nova realidade de vida. Deus quer mudar rotas nessa noite. Deus quer mudar destinos nessa noite. A oportunidade que Deus está te dando agora é de tomar essa decisão. Não acho que você veio por somente um convite. O Senhor preparou essa noite para você aqui. Se tiver alguém, levante a sua mão que nós iremos estar orando por você. Iremos estar confessando o nome do Senhor Jesus. Amém? Ninguém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus dê uma nova oportunidade, queridos. Que você tenha recebido uma boa parte no nome do Senhor. Amém.